Boa noite, meus amados. Vamos antecipar a nossa pregação, a nossa ministração de hoje, né? Porque, como vocês viram a semana passada, teve um pouco de barulho, porque aqui embaixo tem uma igreja e eles estão numa tal de corrente por aí, né? Numa campanha. Então vamos antecipar o nosso lado. A semana que vem, talvez nós voltemos no nosso horário normal das 19 horas. E como isso aqui vai ficar gravado, então se você não pôde assistir nesse momento ao vivo, mas você pode acessar e assistir depois. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual, onde você daí, eu daqui, você é um ponto, eu sou outro ponto, e assim juntos nós vamos congregando a igreja com Cristo, amém? Mas como eu já tinha falado em dias anteriores, hoje, nas quarta-feira, a partir de hoje, nos dias de quarta-feira, nós vamos entrar num processo de curar a mente, de curamento de mente, né? Eu digo assim, né? E procurar entender as coisas melhor. Porque o que tem estragado as religiões é que eles não têm entendido direito a Bíblia, vive na ilusão dos outros, né? E a igreja vive perdida, rodeando o deserto e nunca chega na terra de Canaã. Porque os pastores não levam a igreja à terra de Canaã. Os pastores fazem a igreja ficar rodeando ao deserto. Então, meus amados, eu vou começar hoje aqui algumas razões, você do Facebook até já está vendo, né? Algumas razões pelas quais não se devemos ter uma religião. Porque é a religião que tem estragado a igreja de Cristo. Tá bem? Então vamos hoje, a nossa ministração de hoje é apenas um preparamento para que nós continue da semana que vem em diante, né? Então primeiro eu vou preparar a sua mente, fazer você voltar os princípios, né? E assim você continuar a sua mente desde o princípio. Então vamos aqui, o nosso tema é esse, né? Razões para não se ter uma religião. Ou talvez eu podia até dizer razões para não ir a uma religião. Amém, meus amados? Então, Paulo, ele escreveu carta para a igreja dos Gálatas, dos Efésios, né? Para os hebreus, para os romanos. Eu escrevi esta carta para ler neste momento para vocês. Então, a nossa continuação vai ser isso. Carta que eu escrevi para vocês. Amém? Então, o tema é esse, razões para nunca ir para uma igreja, nunca ir para uma religião, né? Eu primeiro vou preparar a sua mente, né? A humanidade, eu escrevi tudo aqui porque eu não confio na carne, né? Porque muitas coisas que eu tenho para falar para vocês, eu já nem escrevi tudo por conta do tempo. Aí eu vou falar com vocês aqui, preocupado com o tempo, e aquelas coisas mais essenciais que eu tinha que falar para vocês, eu não vou conseguir falar. Por isso que eu escrevi aqui, eu escrevi a carta, né? E vamos ler a carta. Paulo escreveu as suas cartas e eu escrevi as minhas. Então tá aqui. A humanidade tem acreditado em algum que nunca aparece algo, né? Perdão, eu só tinha a primeira série. Então, a humanidade, eles têm acreditado em algo que nunca
aparece. E essa humanidade, eu quero me referir aos religiosos, né? Os religiosos, principalmente, né? Não é que os outros também não têm acreditado. Por isso que eu pus aqui humanidade. Mas os religiosos que tinham como obrigação, porque segundo eles têm o Espírito Santo para explicar isso, né? E não entendem. Então, vamos por assim. A religião tem acreditado em algo que nunca aparece, nunca aparece. Entra geração, entra a geração e a religião esperando algo que nunca aparece. Desde a morte de Jesus, 2000 anos atrás, se passaram. 2000 anos se passaram. Desde a morte de Jesus. E desde a morte de Yahshua, né? Essa é a palavra exata. Yahshua, né? Porque o que nós vamos aprender aqui, meus amados, a partir de hoje, a minha intenção é você pôr no lugar certo a palavra. A palavra, ela tem que ser colocada no seu lugar. Ou senão, ela não faz efeito. Se a palavra ela não está colocada no seu lugar, ela não faz efeito. Acredite nisso. Amém, meus amados? Porque os religiosos, eles querem imitar os judeus. Mas os judeus, eles põem a palavra no lugar certo. Então, é por isso que você vê judeus abençoados, prósperos em toda a sua vida, né? Os judeus são um povo próspero, apesar deles ter passado por uma condenação, né? Foram julgados, foram condenados, apesar de tudo isso, mas os judeus são prósperos porque eles põem a palavra no seu lugar certo. E é isso que eu quero tentar fazer você aprender, você que até sente um pouco de inveja, digamos assim, dos judeus por eles ser prósperos, tem tentado imitar algumas coisinhas que os judeus fazem, né? E mesmo assim você não é próspero, porque você não tem feito o que os judeus fazem. E nesse inteirinho que nós vamos continuar, eu não sei até quando, né? Nós vamos falar sobre isto, a prosperidade dos judeus. A nossa visão aqui está se iniciando hoje na prosperidade dos judeus. Mas eu quero que você aprenda, se relembre das coisas que o povo mundial esquece, né? O ser humano tem uma mente muito curta, né? Se esquece das coisas. Então vamos aqui. Desde a morte de Jesus, há 2000 anos se passaram, né? Guerras, destruição. Desde a morte de Jesus. Guerras e destruição. Império tem se levantado. Desde a morte de Jesus. Antes e depois, né? Esses impérios têm se levantado, não só antes de Jesus, como depois de Jesus. Império tem se levantado e tem caído. Então, para quem tem a mente, se lembra dessas coisas, quando vê certas coisas acontecendo hoje, ela não fica abismada, né? Porque ela sabe que são impérios que se levantou e estão caindo, e outros estão vindo. É assim, meus amados, o reino de Deus aqui onde nós vivemos. O reino é assim, Enquanto o reino cai, outro se levanta. E é preciso que nós venhamos entender isto,
para que nós não venhamos se escandalizar com as coisas que nós vemos hoje, né? Então eu quero falar o nome de alguns impérios que já se levantou aqui no nosso país. Eu nem vou comentar nos países lá fora, mas eu quero fazer você lembrar desses impérios que se levantou no nosso país e caíram, né? E caíram. E o mundo vai continuar e a mesma coisa. Se hoje nós temos império no nosso país, você pode ter certeza que um dia esse império vai cair e vai se levantar outro no lugar dele. Então vamos aqui. Guerra, destruição, império tem se levantado e caíram. E caíram. E tudo continua como sempre. Nada muda. Nada muda, meus amados. Nada muda. Só na nossa geração, quantos impérios já se levantou e caíram? Quantos impérios? Vamos a eles? Quantos impérios se levantou e caíram? Quem não se lembra da gigante Mespla aqui no nosso país? Mesmo que ela tenha vindo lá de fora. Mas estou falando em nível nacional, em nível de Brasil. A Mespla era uma gigante, era uma loja gigante. Loja de rico, digamos assim. E cadê a Mespla? Caiu. Se levantaram outras. Sempre Toshiba, a gigante nacional em produtos digitais, né? Cadê a Sempre Toshiba? Caiu. Philkitash. Você que é brasileiro, não diga as crianças que têm seus 10 anos aí, não se lembra. Mas você que tem uma idade mais ou menos, você que já tem 30 aí, você se lembra desses gigantes que nós tínhamos aqui no Brasil? Philkitash. Cadê a Philkitash? Caiu. E outras se levantaram no lugar delas. Gradiente. Cadê a Gradiente? A gigante Gradiente. Você ia na casa de um amigo, se chegasse lá e não tivesse um aparelho da Gradiente, você considerava aquele seu amigo como pobre ainda ou desinformado, né? Desatualizado, digamos assim, né? Se na casa daquela pessoa que você foi, não tivesse um aparelho Gradiente, seja uma televisão, seja naquela época um videocassete, né? Um aparelho de som. Cadê, meus amados, a gigante Gradiente? Acabou. Caiu. São impérios que se levantam, mas caem. CCE. Quem não se lembra da CCE? Outra gigante. Cadê? Caiu. Caiu. Né? Por que eu estou trazendo tudo isso aqui, meus amados? Para você ter na sua consciência que gigantes se levantam, gigantes caem. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar. É isso que eu quero fazer que você entenda. Gigantes se levantam e gigantes caem. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar. O mundo continua. MAPE. Quem não se lembra desse MAPE? A minha primeira moto que eu tive foi financiada por esse MAPE. Cadê o MAPE? Caiu. Né? Philips, outra gigante aqui que tínhamos nesse país. Cadê a Philips? Caiu. Olisvet. Quem não se lembra da Olisvet? Quem é que nunca teve uma máquina de escrever da Olisvet? Cadê a Olisvet? Caiu.
Kodak. Quem não se lembra da Kodak? Uma gigante na linha de fotografia. Cadê a Kodak? Caiu. Banco Nacional. Quem não se lembra desse banco? Banco Nacional, gigante. Era um gigante o Banco Nacional. Cadê? Caiu. Banco Bamerindos. Quem não se lembra deste Banco Bamerindos? Um gigante nacional. Caiu. Arapuã. Quem não se lembra dessa loja? Era uma gigante também. Cadê a Arapuã? Caiu. Varig Cruzeiro. Quem não se lembra? Minha primeira viagem de avião foi nessa empresa. E cadê a Varig? Caiu. VASP. Quem não se lembra da VASP? Cadê a VASP? Caiu. Geronço. Quem não se lembra da Geronço? Caiu. Caiu. Lojas Brasileiras. Quem não se lembra dessa loja? Era um gigante. Mas cadê a Lojas Brasileiras? Caiu. Companhia Antártica Paulista, onde eu trabalhei 11 anos nela. A fábrica de cerveja, Cervejaria Antártica Paulista. Cadê a Antártica? Caiu. Jumbo Elétrico, um gigante nacional. Cadê o Jumbo Elétrico? Caiu. Ducal. Quem não se lembra dessa loja Ducal? Era uma gigante nacional. Cadê a Ducal? Caiu. Casas Muri. Quem não se lembra dessa loja? Era um gigante de loja. Cadê a Casas Muri? Caiu. Então, meus amados, você tem que estar ciente disso. Não é que um gigante caiu, né, que o mundo está acabando. Né? Se você for ver o mundo pelo que está acontecendo hoje, aí todo mundo fica dizendo, postando nas redes sociais, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Porque você está vendo gigantes caindo por aí. Gigantes sendo capturados. E você, o que passa na sua mente? Você que acha que esse mundo vai acabar um dia, que Jesus vai voltar, porque você está vendo gigantes caindo. Então, meus amados, cada acontecimento desses, não é que o mundo vai acabar, é que outros têm que voltar. O mundo é uma bola, né? O mundo é uma bola e essa bola gira. Enquanto essa bola vai girando, um está caindo e outro está se levantando. Isso é natural. Isso é natural. Não é que Jesus está voltando. Isso é natural. Amém, meus amados? É isso que eu quero fazer você entender. Vamos continuar aqui na nossa carta. E por que eu estou relembrando isso para você? Para que você saiba que, como está escrito, geração vem, geração vai, mas esse mundo esse mundo continua, né? Eu escrevi aqui, mas esse mundo continua. Isso está escrito, se não me engano, lá em Eclesiastes, né? Está escrito isto. Geração vai, geração vem, mas o mundo continua. O mundo não vai acabar. Põe isso na sua mente. E para de ficar colocando essas besteiras nessas redes sociais, dizendo que Jesus está voltando. Isso não pode acontecer, porque ele já voltou no ano 70.
É você que está desinformado. Está desinformado. O mundo continua. Ou mesmo esse mundo não vai acabar, né? Esse mundo não vai acabar. Como pensa os evangélicos? Não vai acabar. As religiões dizem que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. Eles usam isso para fazer de quem crê uma massa de manobra. É isso que está acontecendo, vem centenas de anos, vem acontecendo e acontece, a cada dia aumenta essa manobra, essa massa de manobra, por gente espertalhão, querendo o seu dinheiro. Iludir, né? Massa de manobra, iludir, sufocar, é o que eles fazem, ilude e sufoca. E assim a religião vai matando os crentes com o mesmo idealismo das grandes marcas, né, que eu acabei de falar. Com o mesmo idealismo das grandes marcas. Um crente vai morrendo, outro crente vai se levantando. E assim eles vão se dando bem nessa história. Amém, meus amados? Umas vão, outras vêm. Mas nós não podemos esquecer que as bênçãos de Deus, a bênção que Deus, essa é a palavra, que as bênçãos que Deus nos deixou, Deus deixou, nada se compra, né? Das bênçãos que Deus nos deixou, nada se compra. Não está à venda. O que vimos e vivemos e o que a religião tem nos oferecido? Só promessas vazias. Só promessas vazias. Amados, nós temos que abrir a nossa mente, né, para essas coisas. A religião manda orar e perseverar. A religião manda orar e perseverar. Mas o correto é orar e agir. Não adianta você orar, você passar noites com seus joelhos dobrados, orando, e quando você se levantar, você não agir. Você perdeu o seu tempo. Se você orou e não agiu. Porque a palavra oração tem esses dois verbos. Orar, que é falar, e agir. Então o que tem acontecido com a religião? Ora, mas não age. Ora, mas não age. Veja diferenças das grandes marcas. Umas vão, outras vêm, mas as falsas promessas das religiões é as mesmas promessas. Nada muda. Nada muda, nunca. Nunca se cumpre. As promessas da religião nunca se cumpre. Nunca se cumpre. Nem vem outras. Nem se cumpre, nem vem outras. Essa é dura realidade. E você está convidado para continuar nessa palestra junto comigo aqui. Porque não é só hoje. Hoje eu só estou fazendo a abertura de muitas coisas que eu tenho para falar aqui, né? Vem outras. Porque a religião é simples, né? Porque eu pergunto, não foi que eu parei. Nunca se cumpre, nem vem outras. Porque eu pergunto eu. É simples, né? São falsas. As promessas são falsas. Por isso que nunca se cumpre. Só o que é verdade se renova.
o que é verdade se renova. Então as promessas de Deus você tem hoje e tem amanhã. Mas as falsas promessas, ela nunca se cumpre. As bênçãos de Deus se renovam. As bênçãos de Deus se renovam porque elas são verdadeiras, mas promessas falsas, vazias, elas não se renovam. Você tem que estar comprando sempre a mesma promessa. Mas as mentiras da religião é simples, né? É simples mentira. A religião vende um produto, mas nunca entrega. Nunca entrega. Porque são promessas vazias, são promessas mentirosas. Eles não podem entregar aquilo que eles não têm. Amém, meus amados? A promessa é que quando você morrer, elas vão estar te esperando. Meus amados, para que eu quero promessas depois que eu morrer? Para que eu quero? Se eu vou para junto do dono das promessas, eu preciso das promessas cumpridas aqui, nessa terra, hoje e agora. Amém? Estou te esperando lá no céu. Eles têm a certeza que quem morre nunca volta a dizer a verdade. É a única certeza que se tem dentro das religiões. É que você vai comprar as promessas, vai ser enganado, você vai morrer, mas você não vai voltar para dar testemunho. Você não vai voltar para dar testemunho. E a pergunta é, por que Deus é um só e tem várias versões? Só a religião que se transforma. É só na religião que se transforma a ignorância espiritual em virtude. Em virtude. Isso mesmo. A falta de conhecimento, meus amados, porque precisamos de religião para sermos bons? Para quê? Nós precisamos, é essa pergunta que eu sempre tenho feito, para você ser uma pessoa boa, você precisa ter uma religião? Não. Uma pessoa boa, ela nasce preparada já. Ela nasce para fazer o bem. Se os animais que não têm religião, uns ajudam os outros, ajuda ou não ajuda? Ajuda. Eu já estou cansado de ver um animal ajudando o outro, sem religião. E como que o ser humano precisa de uma religião para ajudar o seu próximo? Isso não entra na minha cabeça. A empatia não vem de Deus, vem do ser humano. A empatia vem do ser humano. O ser humano precisa entender que ele mesmo é que tem que aprender a amar. É o ser humano. É ele que tem que aprender que tem que amar o seu próximo. Ajudar uns os outros, né? E quando eu falo em ajuda, eu não estou aqui mandando você sustentar ninguém. Ajuda, por exemplo, eu costumo ajudar alguém. Aquele que eu olho e vejo que a pessoa está necessitada de ajuda. Eu olho e vejo que aquela pessoa não pode trabalhar. Essa pessoa eu ajudo. Mas aquela pessoa que até me impede, né? Eu olho primeiro, eu bato o olho nela de cima a baixo. Se eu ver que ela pode trabalhar, Zé Fininho, não tem nada não. Vá trabalhar. Faça como eu. Amém?
Amar o seu semelhante, né? É o ser humano que tem que aprender a amar o seu semelhante. Ser bom não quer dizer ser religioso. Você não precisa ser um religioso para você ser bom. Você tem que colocar isso na sua ideia, na sua mente, que você nasceu para ser bom. Você nasceu para semear aquilo que é bom. Então, semeie o que é bom, que você vai colher o que é bom. Você não precisa estar dentro de uma religião para semear o que é bom. Todos semeiam. Todos têm que aprender isto, semear o que é bom. Amém, meus amados? A religião sequestrou os princípios moral do ser humano. A religião é isso mesmo. A religião sequestrou os princípios moral do ser humano. E para negociar com ele mesmo. Então a religião sequestrou aquilo que você tinha para negociar com você mesmo. Esse é o papel da religião. Negociar com você aquilo que ela tirou de você, a sua dignidade. Né? Ela sequestra a sua dignidade para depois vir fazer negócios com você. A religião é igual às Big Techs. É assim as religiões. É igual às Big Techs. Quando você ganha, você é um sortudo. Quando você perde, é porque você não soube jogar. É assim que nós vemos a religião que está por aí hoje. Se você comprou a promessa, não recebeu, é porque você não soube jogar, você não teve fé. Se você tivesse fé, você tinha recebido a promessa. Assim é a religião. Se você foi abençoado, é porque o pastor, tem mais uma página aqui, é porque o pastor orou, deu certo. Isso é se você foi abençoado. Você recebeu, por acaso, você recebeu alguma promessa, você recebeu alguma bênção, foi porque o pastor orou. E deu certo, né? O pastor é homem de Deus. É assim que o ser humano foi ensinado. Se você recebeu uma bênção, foi porque o pastor orou e deu certo. Se você não recebeu, você orou, é porque o pastor orou e deu certo. O pastor é o homem de Deus. Mas se você não recebeu a bênção, é porque você não teve fé. Amém, meus amados? Se você não receber a bênção, é você que não teve fé. Não deu seu tudo, e assim não deu seu tudo, e assim a culpa é sempre sua, nunca do pastor. A culpa sempre vai ser sua, nunca do pastor. E sempre te fazendo começar de novo. Sempre te fazendo começar de novo. Tendo que dar tudo de novo. Né? A religião, ela mesma arruma o problema e ela mesma te vende a solução. É isso. É simples assim, você entender. Né? E para piorar, a religião se uniu com a política. Né? Quantos deputados se diz está lá? Eu nem sei quantos deputados estão lá em Brasília dizendo que são pastor. Se uniu à política. Né? Se uniu à política e se tornou uma fé institucionalizada. Virou um negócio isso. Virou um negócio. Um negócio lucrativo. Uns encobrindo os erros uns dos outros, né? Uns encobrindo os erros uns dos outros. Na religião é o único lugar que
o contrato tem que pagar antes de entregar o produto. Primeiro você paga, depois você recebe o produto. Se você não recebeu, porque você não teve fé. E assim vai geração, vem geração e a mesma coisa. As grandes, como eu falei no começo, os gigantes foram-se e vieram outros no lugar deles. Se renovou, né? Apenas se renovou os gigantes. Mas na religião, as bênçãos não se renovam. É sempre as mesmas. Ou seja, eles vendem o produto à vista para você. E você tem que ter fé para receber o que você pagou antecipado. E aonde você paga, onde você paga, recebeu onde você paga, se humilha, se ajoelha, se recompensa, né? Se ajoelha, né? E a recompensa você receberá quando você morrer. Essa é a grande realidade. Quando você morrer, você não vai poder voltar mesmo para reclamar. Algum morto, alguma pessoa, algum religioso que morreu, voltou para reclamar? Não volta. A religião é a única que se transforma adulto em criança. Transforma adulto em criança, que sempre está precisando, né? A criança, né? Que é assim, sempre está precisando de um pai. Então a criança sempre está precisando de um pai. E assim nós fomos ensinados a sempre estar precisando de um pai. Por isso que nós temos pagado, né? Eu não pago mais, mas o religioso paga aquela promessa para se ter um pai ao seu lado. Mas é sempre nas mãos deles que você vai estar. Nas mãos do Pai é só promessa. E a religião e a geração vem e tudo continua igual. A obra de Deus nunca termina. A obra de Deus nunca termina. É a única obra que nunca se acaba. Nunca se acaba. Se o dinheiro fosse dele, a obra acabava. O problema é que o dinheiro não é dele. Sabe entendendo, meus amados? Então a obra de Deus nunca se acaba. Nunca termina. E você é o culpado. Você é o culpado da obra não terminar. Né? Dessa obra não terminar, o culpado dessa obra não terminar. E o resultado disso é as pessoas têm medo de crescer. As pessoas têm medo de crescer e de assumir a sua maior idade. Então, meus amados, está aqui a nossa ministração de hoje, que nós vamos continuar por dias nesta data da quarta-feira. Só na quarta-feira. No domingo nós vamos ler Bíblia. Mas na quarta-feira o meu intento é abrir o seu entendimento. Então hoje, a nossa prioridade hoje foi preparar você para coisas maiores que vai vir. Da semana de quarta-feira em diante, eu vou começar a expor aqui o porquê que você não tem conseguido ser uma pessoa próspera como você sempre quis ser uma pessoa próspera. Às vezes até você é uma pessoa trabalhadora, né? É uma pessoa trabalhadora, mas o que falta é organização. Pôr as coisas no seu lugar. As palavras têm que estar no seu lugar. Que nem eu falei no princípio, a palavra para surgir efeito, ela tem que estar colocada no seu lugar. Se a palavra não tiver bem colocada,
ela não faz efeito. Não faz efeito. É assim que os judeus agem, colocando a palavra no seu lugar. Por isso que eles são prósperos. E vão continuar sendo prósperos. Porque eles sempre têm procurado a pôr a palavra no seu lugar. Eles não trocam de nome. Porque eu sempre falei aqui. A palavra certa é Yahshua. A turma pega e coloca Jesus. Jesus não existe J no dicionário hebraico. Então tem alguma coisa errada. A palavra certa é Yahshua. E Yahshua é em seu primeiro lugar. Eu não quero entrar nesse assunto hoje, porque nós vamos ter muito a falar sobre isto, né? Então, até no deserto, era Yahshua Cristo. Ou seja, como os religiosos chamam, Jesus Cristo. Essa palavra só teve efeito pronunciada desta maneira até a cruz. Depois da cruz, a palavra se inverteu. Hoje, a palavra para surgir efeito tem que ser Cristo. Em primeiro lugar. Se você não pronuncia esta palavra em primeiro lugar, ela não faz efeito na sua vida. Amém? Mas eu não vou entrar nesse assunto não, porque temos um ano todo para falar desse assunto. Aprendemos pôr a palavra no seu lugar, saber o sentido daquela palavra, né? Tudo nos faz, vamos aprender, né? Vamos aprender usos e costumes, né? Por exemplo, anel. Qual é isso aqui? Tudo, os judeus que sabem usar isso aqui, porque tem muita gente que usa um anel de qualquer jeito. Mas o anel não foi criado para usar de qualquer jeito. O anel tem o dedo certo para usar ele. Amém? Então o anel não é um adorno para deixar você mais bonito, mais bonita. O anel você tem que usar o anel com o propósito certo, no dedo certo. Amém? Tudo isso são coisas que nós vamos conhecer a partir de quarta-feira. Hoje foi só um abrimento da sua mente para você estar mais preparada para o que nós vamos falar a partir de quarta-feira. Aprender a primeira coisa, aprender a colocar a palavra certa. Amém? Paz eterna a todos e até domingo por esse horário. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.